Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Diz o seguinte: E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Jacó cozeu um ensopado de lentilhas, e Esaú veio do campo cansado. Estava ele desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te desse ensopado, pois eu estou com muita fome e cansado. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me nesse dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E então Jacó deu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Decisão errada, decisão muito errada. O que era muito importante foi deixado de lado por aquilo que era temporário. Eu recebo muitas perguntas, às vezes, de pessoas dizendo: como é a voz de Deus? Como eu sei qual é a vontade dele sobre a minha vida? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é da vontade dele ou não? Essa é uma dúvida muito pertinente e corriqueira. Como que eu sei, sabe? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou saber? E é nesse inteirinho de ausência, às vezes, de resposta, que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. E se você observar, a grande maioria dos problemas que você está vivendo é fruto de decisões que você tomou. Ninguém tomou a decisão, foi você. Ah, é porque o meu marido, quem casou com ele? Ah, porque filho acorda 3 horas da manhã. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Ah, porque esse trabalho, quem foi e levou o currículo lá? Irmão, todos os problemas que a gente reclama foi a gente que fez. Foi as nossas decisões. Foi a gente que decidiu, foi a gente que quis. Portanto, olha que poderoso. As nossas decisões determinam muito sobre o que nós vivemos. Entende? E isso é muito perigoso, porque quando a gente olha para um homem como Esaú, largando mão da primogenitura, eu preciso que você entenda isso. Ser primogênito carregava uma bênção especial, uma honra diferente. Sabe, o primogênito tinha mais direitos. O primogênito a longo prazo tinha valor na casa, era o chefe da família, era o sucessor imediato. O primogênito tinha uma razão. Então entenda que quando Esaú nasceu, e veja, Esaú e Jacó eram gêmeos. E sabe o que é interessante? É porque no começo, quando Isaque e Rebeca estão para gerar Esaú e Jacó, a Bíblia vai dizer que os meninos lutavam dentro do ventre. Olha que loucura. E aí a resposta do Senhor foi: é porque dentro dela haviam 2 nações. Só que há uma coisa no texto incrível, diz: o mais novo governará sobre o mais velho. Isso não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque o mais velho que governava sobre o mais novo. Só que é porque a decisão de Esaú estava clara. Sabe, havia sido predito. Lembra, Deus já conhece o final das histórias. E aí a Bíblia vai dizer que Esaú está chegando cansado em casa, e Jacó, ligeiro, vivendo a fome, a fragilidade, fez para ele uma oferta. Quer algo que te satisfaça agora? Quero.
então me dá o que você tem de mais precioso, a tua primogenitura. Irmão, não existe lógica para isso. Você vai dizer: meu Deus, que absurdo! Não existe lógica para isso. Como que pode trocar o que é para sempre por algo que é temporário? Me diga você, que tem coragem de trair a sua família. Me diga você, que troca uma esposa por 15 minutos de sexo. Me diga você, que troca uma carreira por conta de R$1.000. Me diga você. Sabe, a gente precisa refletir sobre isso. É as nossas decisões. E todos os dias tem alguém trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Todos os dias tem gente trocando o que vale a pena por aquilo que é trivial. Trocando uma vida inteira por minutos. Eu preciso ser muito direto com você, meu lindo. Todas as vezes que alguma coisa está para acontecer, tenha certeza, Deus vai te avisar. E sabe como eu sei? Porque acontece comigo. E eu pensava por um momento da vida que era só comigo. Não que eu seja melhor, mas eu pensava: poxa, Deus está cuidando de mim. Mas Deus está cuidando sempre de todos nós. Deus sempre avisa. Uma coisa você pode ter ciência, a Bíblia diz: não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Sempre terá plano B, sempre terá uma alternativa, sempre terá uma rota de fuga. Eu sentei com um amigo que tomou uma decisão que arrebentou com a vida dele por agora. E eu disse para ele: eu sei o que você está dizendo. Eu já tive oportunidades semelhantes, mas todas as vezes Deus me avisou primeiro. Eu estava querendo dizer para ele: puxa, eu acho que Deus não te avisou. E ele olhou para mim e disse: não, Dave, Deus falou comigo. Deus me avisou. Deus sempre avisa. A vida sempre dá sinais do que a gente precisa resolver. Eu vou ser bem prático com você, sabe? Nós queremos espiritualizar tudo, mas tem coisas que é só matemática mesmo. É só colocar no papel, é só ser inteligente um pouquinho, só bem pouquinho, não precisa muito não. É só colocar no papel. Na vida é muito simples, é prós e contras. Pronto. Você vai tomar uma decisão, faz a lista dos prós e as listas do contra. É simples. A gente diz: Senhor, manda um raio do céu. E o raio está no caderno teu. É só você ver ali que o contra dá 10 vezes mais do que o pró. Mas você está numa vírgula e está esquecendo da história inteira. E essa é a loucura de tudo, sabe? Todos os dias famílias se destroem, casamentos acabam, carreiras se acabam, vidas são despedaçadas por conta disso. Não colocou na frente dos olhos. É simples. Vou fazer tal coisa. Qual é o pró? Qual é o contra? O problema é que a gente vive como se a vida não tivesse sequência. Como se fosse as séries que a gente assiste no Netflix, que tem séries que são assim, que a gente começa o capítulo e a história se resolve sempre naquele episódio, aí no outro já é outra história. Não, a vida não é assim. A vida é uma história só dividida em vários episódios. O que você faz hoje vai voltar no episódio 47 atrás de você. O que você faz agora no episódio 93 vai bater na tua porta, ou daqui 9 meses. Eu conheço gente, irmão, que do nada apareceu uma mulher na casa dele, dizendo: lembra quando você tinha 16 anos? Irmão, ele estava com 30. Lembra que a gente foi no cinema? E depois do cinema a gente foi fazer filme? E aí, pois é, tive filho. Tá aqui, ó, 15 anos. É seu. Chegou no episódio 180, irmão, da vida dele. Ele tinha esquecido, tinha 16 anos, mas da vida é assim. O que você faz agora reflete amanhã. A gente tem que tomar as decisões da nossa vida sempre pensando a longo prazo, não a curto prazo. Nós temos que olhar para a nossa história sempre pensando: o que isso vai impactar na minha vida amanhã? Isso tem mudado a minha vida de uma forma radical. Eu não faço nada que me tire a paz a longo prazo. Se for desafiador, tem que ser rápido. Se me comprometer, tem que ser rápido, porque se for longo,
eu não quero mais. Prós e contras. Se eu tiver que fazer algo diferente do que eu estou fazendo, sendo que aquilo que estou fazendo é o que Deus deseja, eu não quero. Prós e contras. Se me tirar de casa mais os dias que eu planejei com a minha família e com os meus filhos, eu não quero. Prós e contras. Princípios que são inegociáveis. Se bateu num princípio, não quero. Contra, não vai. Essa é a coisa da vida, é tão lógico. E a gente todo dia está tomando decisões erradas, ou está tentando se decidir baseado em sinais que a gente quer. E esse é o problema, porque quando a gente vive baseado em sinais, a gente começa a escolher os sinais que são positivos e negativos. A gente fala: Deus, fala comigo, Senhor. Aí um carro bateu, você fala assim: olha só, Deus está falando comigo. Não, irmão, só bateu o carro mesmo. Aí você fala: nossa, o ônibus atrasou. Você fala assim: olha só, esse é o recado de Deus. Não é. Eu preciso que você entenda. Quando Deus quer falar, você vai ter a certeza, não vai ficar criando estratégias de pensamento para dizer o que Deus está falando. Entende? É simples. É primogenitura. O que você tem de mais importante na vida? Primogenitura. Mas eu estou com fome. Mas a fome passa. Mas dá para você fazer a tua própria comida. Se esforça um pouquinho mais e cozinha para você. Não perde o que é para sempre por algo que é trivial. Irmão, isso aqui é para a vida. Chegar para um homem que está prestes a fazer ou cometer um crime, um adultério, e chega e diz para ele, mostra a foto dos filhos dele, diz assim: ó, é isso aqui que você vai perder. É pegar e mostrar para ele a foto da esposa de quando ele não tinha nada, e dizer: ó, tá aqui, era essa mulher que estava com você. É pegar a esposa que está quase cometendo isso contra um casamento e mostrar os filhos dela e dizer: é isso que você está traindo, não é só um homem. É pegar a foto do casamento e dizer: essa aqui é a decisão que você tomou. Só que nem tudo na vida são flores, irmão, e nem sempre naquele momento vai ter, mas pode ter certeza, antes teve avisos. E é aqui que eu preciso chamar a sua atenção. Deus sempre fala, a gente tem que estar atinado às coisas. Eu tenho cada dia mais tido mais responsabilidade com algumas verdades que digo, e essa é uma delas. Quando a gente observa o Evangelho, quando a gente está baseado na palavra, a gente fica distante desses tropeços. Tropeços que destroem a nossa vida. Tem uma coisa, irmão. Eu tinha 19 para 20 anos. Eu tive um encontro com Jesus muito incrível. E quando eu digo incrível, é que foi muito avassalador para a minha vida, sabe? E eu orava muito, eu orava em montes toda hora. E eu estava buscando a Jesus sempre. E não é porque eu queria alguma coisa, eu só queria conhecer mais dele. E eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito de oração, que eu saía da faculdade que eu estudava, ia para a igreja onde eu congregava, que era muito longe. Todos os dias da noite, 11 horas da noite, eu dobrava o meu joelhinho na igreja e eu só dizia um negócio para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu te amo. E era aquilo, não tinha mais nada do que isso. Não era eu pedindo uma casa, ou pedindo para um dia estar aqui falando para vocês. Não era só dizendo que eu amava Ele. Só que teve um dia que eu estava com um ninho que eu tinha na rodovia indo, e acendeu uma luz vermelha no painel. Eu era muito inocente, era muito jovem ainda, não entendia quase nada de carro, mesmo gostando muito. A luz vermelha acendeu e eu pensei: não deve ser nada. Olha que incrível. Um perito. E na nossa vida é assim, igual. A gente está levando a nossa vida, de repente uma luz acende e a gente diz: não deve ser nada. Sério? Que você vai ser tão imprudente e não vai parar para ver o que é? Pois é, irmão, eu falei: não deve ser nada, e continuei. E quando eu estava quase chegando, e o motor explodiu o negócio tudo. Explodiu, eu estacionei o carro, e aí eu estava espiritual, falei: eu vou orar aqui mesmo, tá tudo certo. E aí eu me lembro que tinha uma lua linda, eu estava com o papelzinho de oração aqui no bolso, os motivos de oração, que eu não gosto por causa do TDAH, para não esquecer. Eu nem sabia que isso é novo, é chique lá agora, né? TDAH. Aí eu li e tal. Daí meu pai chegou. Estacionou o carro dele e falou: o que aconteceu? Tá tudo vazando embaixo? Eu falei: não sei. Aí meu pai fez essa pergunta: por um acaso acendeu alguma luz no painel? Ah, irmão, eu tinha orado, mas consegui mentir naquela hora. Falei: pai, acho que não.
Ai, irmão, que coisa terrível, que eu fui pra mecânica com ele, com meu pai, no outro dia de manhã. E aí o cara perguntou, não acendeu nada no painel? Eu falei, não. Aí ele falou, então quer dizer que a luz do sensor deve ter queimado primeiro. Eu falei, pois é, se eu ver, que loucura. Irmão, a luz que tinha acendido era a luz do óleo. Olha que coisa. Se eu parasse, não tinha que ter trocado o motor. O virabrequim estourou e quebrou o bloco embaixo e em cima. Acabou com o carro. Por conta do tonto que viu a luz acender e não teve coragem de parar. Alguns dias depois eu chamei o pai e falei assim, pai, preciso contar um negócio pra ti, pai. Sabe aquele dia do carro? Sei, filho. A luz. Tinha luz, pai, tinha luz. E era assim, pai, ó, tinha uma bolinha, aí tinha um ponto de, como se fosse um parêntese, e um negócio assim, um ponto de exclamação no meio. Acendeu. Aí o pai falou, então... Que cena horrível, irmão. Meu pai olhando pra mim assim, eu envergonhado porque tive que sustentar na frente do mecânico, tive que sustentar na frente do guincho, sustentei na frente de todo mundo aquela mentira, e daí depois tive com meu pai que passou por mentiroso. Resumindo, a postura correta para quem não sabe o que é a luz é pare e ler o manual. Não é tão fácil. Por que a gente não faz? Deu problema? Ah, meu, de novo, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Deu problema, acendeu a luz. Vai pro manual, bebê. Tá aqui tudo que você precisa para viver. Tá aqui. Com quem eu devo casar? Tá aqui. Tá o nome dela? Não, mas tá o que ela tem que ser. Como ela deve ser. O homem está aqui, irmão, e nós estamos lascados, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. As irmãs aí, ó, tem algo sobre vocês lá também, tá? Tem uma paradinha de submissão lá que as feministas piram. É, mas precisa não, tá lá, bebê. Sou eu que tô inventando, não é minha opinião. Tá aqui. Tá sobre o filho que você tem que ser. Tá sobre a mulher que você tem que ser, o marido que você tem que ser, o funcionário que tem que ser. Oh, aquele desejo de atestado incontrolável do domingo à noite. Fala tudo aqui, fala sobre honestidade, fala sobre coração, fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre tudo. Esse é o problema, a luz acende, a gente toca o pau. Por isso que a gente vive colhendo consequências terríveis, porque não paramos quando Deus mandou parar. Porque de verdade, lindo, é só você observar. Tudo que está dando errado está contra o que a palavra diz. Tudo. E tudo que está dando errado a Bíblia avisou antes. Billy Graham dizia que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo pode conhecer. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é mais rápido, mais informativo. E eu caminho para um final, entendendo a postura certa, a prudência. A prudência e a sabedoria é o que muda a nossa vida. A mulher me perguntou ontem, lembra que eu falei sobre ansiedade? Ela me disse, como vai ser o teu futuro? E o meu futuro, para mim, não tem a ver com o palco, não tem a ver com projetos, tem a ver com a minha família. O que eu disse para ela foi, de uma coisa eu tenho certeza, e por isso eu vou batalhar.
Meus filhos estarão comigo, e a minha esposa será a mesma mulher que quando... Basicamente é uma coisa só: o meu Deus será o mesmo, minha esposa será a mesma e os meus filhos estarão comigo, porque o resto passa, fama passa, relevância passa, só uma coisa é longo prazo: quem está comigo todos os dias, e isso é o mais importante. Meu Deus, minha família. Meu Deus, minha família. E é isso, viver a longo prazo é: se afeta o que vale mais, não vale a pena. Se destrói o que é importante, não vale a pena. Não faz sentido. Escute bem, não faz sentido você trocar o que vai ser maravilhoso, extraordinário para uma vida inteira por aquilo que vai te dar prazer por poucos minutos. Não faz sentido você abandonar o que há de mais precioso por aquilo que é trivial e tem em qualquer esquina. Mas a vida é assim, você sempre vai poder escolher, e é a tua escolha que vai definir a tua história. Então, seja sábio. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não fira princípios. Não troque as prioridades por coisas triviais, e você vai ser feliz. Olha que coisa boa! Você vai ser feliz. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que acha sabedoria, feliz é o homem a qual o Senhor repreende, feliz é o homem cujo qual teme o Senhor. É isso, está aqui a felicidade. Não precisa bater em outras portas. Não está na casa maior, no carro novo, na casa nova, no terreno, no empreendimento, na empresa. Não, está aqui. Esaú desprezou. Isso é uma coisa importante. Quando você escolhe algo, automaticamente você está desprezando o outro lado. Entende? Escolher e desprezar. Não dá para escolher dois caminhos. Não dá para escolher dois senhores. Não dá para escolher duas famílias. Não dá para escolher duas estratégias de viver. Existe apenas uma. E é essa que deve entender e dominar o teu coração. Eu sonho com um dia, eu sei que é utópico, mas que as pessoas saibam fazer conta das decisões que tomam. Porque a grande parte delas, se colocasse na ponta do lápis, não faria sentido. Todo dia tem alguém me mandando uma mensagem dizendo que está endividado devendo para agiota. Todo dia. Irmão, se eu fosse fazer pix para todo mundo que pede, eu nunca mais ia viver, eu ia só fazer pix todo dia. E sabe por quê? Fizeram dívidas que não precisavam. Pegaram dinheiro para comprar coisas que não eram importantes. Se trancaram porque tomaram decisões erradas. Só que aí não é só aí que acaba. Aí o casamento é afetado, os filhos são afetados, uma família fracassa, outra vem e fracassa. Olha que loucura. Mas aí tem o contrário. Aquele que toma a decisão correta, prudente, sábia, consegue quebrar o paradigma, consegue fazer algo novo. Se quem veio antes fracassou, você fez diferente, e a partir de você começa a dar certo. Os teus filhos colhem da tua decisão, a tua família vai colher a partir da tua plantação. As coisas mudam. A loucura é pensar o seguinte. Eu falava com a minha esposa esses dias, saber que os nossos filhos nunca viram a gente brigar. E olha que tem dia que nós fechamos o tempo, irmão, a nuvem negra desce, mas nós nunca deixamos eles verem. Nunca. Quando eu era garoto, o que eu mais via era isso. O pau torava e eu ficava no meio indefeso, sem saber o que fazer. Meus filhos nunca viram. É eu que vou decidir. É a minha decisão. As luzes acenderam, vai pro manual. O manual está dizendo como faz. Tem que obedecer, senão vai a luz estragar, acender e o motor vai fundir. E a culpa vai ser só de quem? Minha.
peguei um chinelo, peguei assim pro meu filho, o que é isso aqui? E eles falaram, chinelo. Eu falei, serve pra quê? Pra colocar no pé. Pra mim não era isso não, irmão. Chinelo voava na minha época. Tirei o cinto, falei, pra que serve isso aqui, filho? E ele disse, pra segurar a calça. Pra mim não. Pra mim era pra fazer tatuagem. E fazer umas tatuagens bonitas, irmão. É a gente que escolhe. Se quem veio antes de você trocou a primogenitura, se quem veio antes de você tomou decisões erradas, você não precisa seguir a mesma linha. Pare tudo e recomece. Pare tudo e recomece. Ah, se você viver isso, lindo. Eu queria poder às vezes assim pegar uma pessoa e falar assim, vem cá, tu vai fazer o que eu tô mandando, tu não vai fazer mais o que tu quer. Não dá. Recebi uma ligação ontem de uma pessoa desesperada por conta a vontade de fofocar que eu tenho, que tá tomando péssimas decisões. Eu falei pra pessoa, eu não tenho o que fazer. Se eu pudesse, eu fazia, mas é a pessoa que tem que querer. Lindo, é você é você só. Eu tô pregando, mas é você que decide o que faz. É você que decide o futuro da tua família. É você que decide o futuro dos teus filhos. Se eles vão ser revoltados ou se eles vão ser filhos maravilhosos. É você. Não é ele que um belo dia decide ser um revoltado. É você que decidiu. Sabe, não é a sua esposa que um dia decidiu te deixar. Não é vocês dois que decidiram juntos acontecer. Sempre tem sinal. Sempre tem sinal. Sempre tem sinal. Na vida sempre tem sinal. Deus sempre manda os anjos dele para nos avisar. Deus sempre faz a gente ver. Sempre é a gente que fecha os olhos, a gente que não quer enxergar. Jacó roubou a primogenitura e Esaú perdeu para sempre. E esse é o problema. Tem coisas que a gente erra e dá para voltar atrás, mas tem coisas que não dá. Recebi a mensagem de uma pessoa hoje aqui, meu amigo. E partiu meu coração porque não tem mais o que ele fazer. A vida já seguiu, as coisas já se desenharam diferente e agora perdeu. Acabou, o que sobra? A mesma história triste para o resto da vida. Triste, não é? Mas foi ele que decidiu. E quando ele estava decidindo, todo mundo estava falando, não faz isso, cara, tu vai destruir tudo, vai dar errado, pelo amor de Deus, cara, olha o que você está fazendo, acorda, pelo amor, não faz isso. Todo mundo estava dizendo, ei, é um penhasco, você vai cair. Caiu. Que Deus tenha misericórdia, que essa mensagem chegue para você agora antes da decisão, que essa mensagem chegue para você agora antes de qualquer decisão que você vá tomar, para que a tua vida seja preservada. Há uns salmos na Bíblia que diz, olha que forte isso, porque saímos do esconderijo do Senhor, fomos alcançados pelas flechas. Olha isso, porque saí, as flechas me pegaram. Sabe o que significa? Se tivesse ficado, não tinha flecha nas costas. Se tivesse ouvido, não teria perdido. Se tivesse parado, refreado, não teria perdido. Então agora, lindo, dá tempo, em nome de Jesus. A luz acendeu, para. A luz acendeu, segura, vai para o manual, observa. Se tiver que pedir perdão, volta, pede perdão, conserta, mas não continue com a luz acesa. Faça a luz parar de acender. Resolva o problema. É como o cinto que quando você entra no carro e ele fica apitando até você colocar. Coloca o cinto o mais rápido possível para o barulho parar, meu lindo, e você seguir a vida logo.
tome cuidado com as suas decisões. Jesus, obrigado pelo temor, obrigado pela seriedade da tua palavra sobre nós, Jesus. O Senhor sempre está cuidando de tudo. O Senhor sempre está olhando para nós, Jesus, sempre. E obrigado. Obrigado porque o Senhor vê coisas que a gente não enxerga, porque o Senhor observa movimentos que os nossos olhos carnais não veem. E obrigado, Jesus, porque as luzes acendem e a gente, Senhor, não vai ser negligente com elas, Senhor. Jesus, obrigado porque o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminhar, que faz vermos as pedras que estão nos caminhos para chutá-las para longe. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não vamos decidir de maneira imprudente, seremos sábios, Senhor, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. E vamos pro vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. Meu Deus, ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho eu falo. Mas se eu me afastar eu vejo um amigo. E aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto. Porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária, mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita. E por isso somos extremamente injustos. Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo.
Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado, eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação, mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão, que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo. O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão, esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo, e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto para comer lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo, eles não viram a nuvem de fumaça, eles não viram a água da rocha, eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Está tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo. Mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei, eu ter me arrependido. Porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda, mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tenho mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa? Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó. Se distancia do chefe. Olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado,
olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, ó, daqui a pouco teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos? Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu, e você já tem filhos. Dá uma olhadinha, olha que coisa linda, há uma esperança, olha que bênção, eu já tenho. Tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda, e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer ao Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai, ai. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e vamos para o vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. Meu Deus, ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação, e é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho eu falo. Mas se eu me afastar eu vejo um amigo, e aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto, porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária, mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo, e a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita, e por isso somos extremamente injustos.
Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai te fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado. Eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação, mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão, que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo. O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão, esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha. Os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo, e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto para comer lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo. Eles não viram a nuvem de fumaça. Eles não viram a água da rocha. Eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Está tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo. Mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei. Eu ter me arrependido, porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda. Mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tem mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa?
Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó, se distancia do chefe, olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado, olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, ó, daqui a pouco teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos? Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu, e você já tem filhos. Dá uma olhadinha, olha que coisa linda, há uma esperança, olha que bênção, eu já tenho. Tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda, e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer ao Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai, ai. Sabe, às vezes eu penso que Deus queria dizer para nós assim: pelo amor de mim mesmo, para de me irritar. Reclama de tudo. Reclama do dia que dá sol porque esquenta demais. Reclama da chuva porque molha demais. Reclama de tudo, de todos. Se afaste da parede. O dia que chove para você, o agricultor se alegra no campo. O dia que dá sol para você, o vendedor de picolé na praia morre de alegria. Aquilo que te incomoda pode ser a bênção da vida de alguém. Começa a olhar a vida como um todo, para que você seja grato todos os dias. Tem mais motivo para agradecer do que para reclamar, meu lindo. Se você tem olhos para olhar e reclamar do que você está vendo, agradece que tem gente que nunca viu nada na vida porque nasceu cego. Está reclamando da música que passava alto no lado. Agradece a Deus, tem gente que nunca ouviu um som de um passarinho na árvore, e o som do carro vai passar, e você vai escolher o que você vai ouvir. Para de ser chato, pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo agora que foi muito sensacional. Os reclamão sempre acabam passando vergonha, ou mostrando o sentimento que na verdade escondiam na reclamação. Eu vi um vídeo agora que eu achei sensacional. O rapaz está no telefone ligando para a polícia, dizendo assim: olha, está tendo uma aglomeração aqui no lado de casa, um churrasco. Achei demais. E estão aqui, ó, todo mundo sem máscara, mas não aparece ninguém, só o cara telefonando. A policial falando: todo mundo sem máscara, confusão, muita gente, música alta, e o pau está comendo, tem que vir aqui. Aí ele bota a cara para fora, o vizinho que está fazendo churrasco fala assim: ei, vem comer. Ele fala assim: olha, acabou a aglomeração aqui. Não precisa vir mais não. Para de reclamar e começa a agradecer a Deus aquilo que você tem. Olha o mundo com um olhar aberto. Se afasta da parede, pelo amor de Deus. Jesus, nós te agradecemos pela nossa vida. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tem fôlego no pulmão, Jesus. A gente está respirando, tem uma esperança. Jesus, obrigado. Obrigado até pelo dia que a gente se irrita. Obrigado porque se tem irritação, teve dia. Se teve dia, tem um motivo para agradecer. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai, pelo sol que queima, por tudo, por tudo. Obrigado pelo carrinho velho que dá problema. Eu sei que um dia vai melhorar, Jesus, mas enquanto eu tenho o que tenho, eu tenho motivo para agradecer, porque já tenho alguma coisa. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Aleluia!
Jesus maravilhoso. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Tire agora todas as distrações. Eu quero que você tenha certeza, Deus está fazendo essa palavra chegar na hora certa, no momento certo, para falar com você. Quando Deus está com você, o que acontece? O que será que acontece quando nós temos a certeza que Deus está conosco? Fala para o irmão que está do teu lado, diz: o que acontece? Pergunta para ele: o que acontece quando você tem certeza que Deus está contigo? Eu não sei você, mas eu só quero uma certeza. Eu quero ter a certeza que Ele é comigo. Só isso e nada mais. Mas depende de mais alguma coisa? Não. Foi repreendido na última mensagem. E por falar em última mensagem, essa é a última mensagem da série Transformação. Muito obrigado, Rio Grande do Sul, pelo amor que vocês me receberam. Muito obrigado. Há um ano atrás, através da nossa associação, nós estávamos semeando tudo o que podíamos aqui. E hoje nós estamos colhendo do favor e da misericórdia com essa série extraordinária que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Nesse lugar onde foi desolado, hoje está saindo uma palavra de esperança que vai alcançar o nosso país e fora do nosso país. Você crê nessa palavra? Você crê nessa novo tempo? Não é um novo tempo só nosso, é um novo tempo para o Rio Grande do Sul, é um novo tempo para o nosso país, no nome de Jesus. E para você que está aí assistindo, eu vou te pedir só um favor: curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder. E sobre a nossa associação, todas as informações que você precisa para ser parte estão aparecendo aqui para você, e nós contamos muito com a sua ajuda. Mas agora a gente vai para prioridade, a mensagem. E sobre a série que vai vir, fique em paz, ela já está sendo gerada, e até a próxima segunda-feira terá algo novo de Deus para você, como toda segunda e toda quinta às 5 horas da manhã. Vamos pro vídeo! Meu Deus! Os céus! Havia um homem que foi picado por uma cobra. E a cobra picou ele. E ele ficou indignado. Ele falou: cadê a cobra que me picou? E ele começou a revirar a floresta atrás da cobra que a picou e havia o picado. E ele não encontrava a cobra, e mesmo passando muito mal, ele dizia: por que eu? Por que comigo? Por que dessa vez? Eu sou um homem bom, eu sou um homem justo, por que essa cobra fez isso? E então ele achou a cobra. E quando ele achou a cobra, ele disse: cobra, sua bandida, por que você me picou, cobra? E a cobra disse: porque eu sou uma cobra. E o homem disse: mas por que eu? Porque você estava passando. Mas você sabe da minha história? Não, eu só fiz o que nasci para fazer. Mas você sabia quem eu sou? E a cobra disse: não, eu só fiz o que eu sei fazer. Só que enquanto o diálogo prosseguia, o homem foi ficando mal, perdendo as forças, e morreu na frente da cobra. E assim a gente começa a mensagem. Vai chegar uma hora, nós vamos ter que decidir o que a gente faz. Se a gente corre para o médico, ou a gente vai atrás da cobra para descobrir por que a gente. Tem um momento da vida que a gente precisa entender de fato, sabe, que a cobra não foi feita para conversar, mas para passar longe dela. Mas se por um acaso aconteceu,
não é sobre ela mais, agora é o médico que você precisa. Quando nós estamos com Deus, nós não estamos livres das cobras. Quando nós estamos com Deus, nós não estamos livres dos problemas. Quando nós não estamos com Deus, aí sim é perigosíssimo. Mas com Deus, mesmo não estando livres, há sobre nós algo diferente. E é dentro disso que a gente vai caminhar. Obrigado, irmão, pelo apoio, que delícia. É dentro dessa expectativa. As cobras sempre existirão, mas aqueles que estão com o Senhor. Tá, eu vou para a Bíblia que a esperança é completa. Gênesis capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo. Calma que agora que começa. E eu te abençoarei. Ai meu, isso, vamos combinar que eu falo e você recebe, pode ser? Então vamos lá. E eu serei contigo e te abençoarei. Estarei com você, abençoarei a tua semente e darei a você todas as regiões. E farei a você o mesmo juramento que eu fiz para o teu pai Abraão. Amém. E Isaque habitou em Gerar. O que ele fez? Ele obedeceu. Mas o que Deus pediu para ele não fazia sentido. Deus não pediu para ele ir para a terra que havia comida. Deus pediu para que ele ficasse na terra que havia fome. Só que Deus fez a ele uma promessa: eu vou estar contigo, eu vou abençoar a tua semente, e eu vou renovar as promessas que fiz para o teu pai. Só 3 aleluia. Vamos de novo. Você pode ficar aqui, no mesmo lugar. Você não vai sair daqui, mas você não vai ficar sozinho aqui. Eu estarei contigo. Eu abençoarei a tua semente, e eu vou refazer todas as mesmas promessas que eu fiz para o teu pai. Mas eu preciso que você entenda que para ter tudo isso precisava uma coisa: obedeça. Eu vou estar com você, mas eu não vou estar com você se você for para o Egito. Eu vou estar com você se você ficar em Gerar. Você está entendendo? Deus está dizendo: eu vou ser tudo isso, mas eu só vou ser tudo isso se você me obedecer. Sabe qual que é o maior termômetro para saber se Deus está conosco? A nossa obediência. Quando obedecemos a direção de Deus, quando estamos debaixo da voz dEle, da palavra dEle, da presença dEle, então há uma esperança sobre nós. Eu estarei contigo, multiplicarei a tua semente, todas as promessas que eram para o seu pai estarão sobre você. Então a Bíblia diz: e Isaque habitou em Gerar. Só que aqui começa o primeiro milagre. A Bíblia diz: e então Isaque semeou naquela terra. Veja, havia uma fome absurda naquele lugar. Havia uma crise.
Eu estou poupando você de detalhes, como por exemplo, Isaac, com medo de perder Rebeca, falou que era irmã, mentiu como o pai também mentiu na época quando era Sara. Eu estou poupando você do que ele disse a Abimeleque, mas agora eu começo aonde ele faz a primeira semeadura. Lembra do começo do que Deus havia prometido para ele? Se você ficar aqui e não descer para o Egito, eu vou abençoar a tua semente. Então agora, vamos ver se Deus cumpre o que ele promete. Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes mais. Ô irmão, peraí. Você planta uma semente, nasce 100 frutos. Que lógica é essa? Que lógica absurda é essa? Exatamente. Se Deus estiver com você, não importa o solo que você plantar, não importa a geografia que você estiver, se aonde você estiver, Deus te colocou e a semente é Ele que abençoar, aonde você semear, você colherá 100 vezes mais. Meu Deus, eu pensei que nessas horas já teria gente pendurada no teto, porque eu já estaria pensando: Jesus, se o Senhor tem uma promessa viva dessa para quem te obedece, porque a semente floresce, então Jesus, antes de colocar a semente, eu quero saber se quem me deu foi o Senhor e se o lugar é o Senhor aonde o Senhor quer. Mas eu vou continuar no Isaac, porque o Isaac é uma aula atrás da outra, porque aí você precisa entender. Lembra, as cobras continuam existindo. Então vamos lá. E o homem se engrandeceu e foi adiante, e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos, e os filisteus os invejaram. Você tem noção que agora o Isaac está vivendo a melhor fase da vida dele? Imagina, você planta uma semente, nasce 100 vezes mais. Esse homem não vai ficar pobre nunca. Esse homem está milionário, esse homem está prosperando. E aí alguém acha que quando nós estamos com Deus, a gente fica fora do radar do inimigo. Quando Deus está conosco, tudo aquilo que a gente coloca a mão prospera. Tudo que a gente coloca a mão começa a crescer. Tudo aquilo que a gente faz começa a acontecer. E o nome de Jesus começa a ser glorificado. Aí você precisa saber: as cobras, os inimigos, os invejosos piram. Fala pro irmãozinho do lado, fala: os inimigos piram. Só que aí os inimigos, tadinhos, eles acham que o segredo do Isaac é os poços de Isaac. Então eu estou lendo, tá? Eu estou lendo, não estou pregando ainda não. Só lendo. E Abimeleque disse a Isaac: sai de nós, pois é muito mais poderoso do que a gente. E Isaac partiu dali e fez uma tenda e habitou naquele lugar. E cavou novamente poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam fechado na morte de Abraão. E ele chamou o seu nome segundo o nome que os seus pais haviam chamado. E os servos de Isaac cavaram no vale, encontraram ali um poço de águas corrente. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Vamos na lógica. Isaac obedeceu ao Senhor, plantou a semente multiplicou 100 vezes mais. Os inimigos pensaram que eram os poços, entulharam os poços. Então agora Isaac vai para outro lugar, cava um outro poço, e o poço que ele cava tem água. Meu Deus do céu, vai vir. Jesus, me ajuda, Senhor, é a última mensagem, não é possível a gente ficar nesse desânimo no final. O Isaac acabou de cavar mais um poço e tinha
Água! Meu Deus lindo! Se você estiver no centro da vontade de Deus, aonde você plantar, vai dar fruto. Se você estiver no centro da vontade de Deus, aonde você cavar, vai ter água. Se você estiver no centro da vontade de Deus, os inimigos se levantarão, os invejosos tentarão parar todas as coisas, mas a vontade de Deus será inevitável. Aonde você colocar as mãos, o Senhor prosperará. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor estará com você. E se Ele estiver com você, a semente, uma vai virar 100, e o poço que você cavar vai ter água, no nome de Jesus. Meu Deus! André, eu estou muito empolgado, eu acho, André. Eu estava pensando comigo, Jesus, eu só quero ter uma certeza. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque olha a vida do Isaac. Aí o Isaac, coitado, abriu mais um poço, e os pastores falaram: a água é nossa, sai daqui. Calma. E eles cavaram outro poço, e deu água de novo. Ah, não, meu Deus do céu. Calma, meu Deus lindo. Toma uma água, tô muito ansioso, tô nervoso. Ô Jesus, eu tô nervoso. Se as pessoas entendessem o preço, o valor que é obedecer a Deus, o valor que é estar no centro da vontade dEle, o inimigo não consegue parar, nada consegue deter, nada consegue, é o que a gente chama de imparável. O Isaac não adianta, não vão conseguir parar o Isaac. Aonde ele cava dá água, aonde ele semeia dá fruto, não tem como parar ele, porque o segredo dele é quem está com ele, o segredo é quem o governa. Porque vão olhar para mim e para você e vão dizer: mas como é que pode? No cenário de fome você está comendo. Como é que pode? Tá todo mundo dizendo que tá tudo ruim para empreender. Você abre um negócio e o negócio dá certo. Como é que pode? Tá todo mundo querendo divorciar e você está querendo casar. Como é que pode? Irmão, vou te falar uma parada. Eu amo gente que vive no centro da vontade de Deus. Eu vou te falar uma parada, irmão. Se move na direção dessa galera, porque eles apontam o caminho do que Deus está fazendo diferente na geração, irmão. Vai atrás da galera que está voando. Vai atrás. O que eles estão fazendo? O segredo sempre é o mesmo. Estão obedecendo a Deus, cumprindo a sua palavra e seguindo os seus mandamentos. E eles estão indo embora, estão voando. Agora, quando você olha que alguém não vai, não adianta, nada acontece, pode ter certeza, não está no lugar certo, não está ouvindo a voz de Deus, não está obedecendo, está fora. Tem alguma coisa desajustada. Então você está dizendo, David, que quem está em Deus prospera de... Não, irmão, é porque a gente confundiu a vida toda que prosperidade é riqueza. Mas prosperidade é o conjunto de algo completo. Não tem falta de nada, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Sabe? Não tem, é a shalom de Deus, é aquilo que te preenche por inteiro. Eu vou te falar uma parada, meu lindo. Eu conheço gente que não tem uma casa maneira, mas é uma delícia estar na casa dessa pessoa, porque tem uma paz que está lá dentro. Há uma coisa tão gostosa. Você chega ruim, você sai bom, você sai melhor, você sai cheio do Espírito Santo. E alguém está dizendo: mas David, não era sobre riqueza? Quem foi que disse que era sobre riqueza, rapaz? Você entendeu errado. É que tem gente que enriquece na terra, mas o melhor é ficar rico no céu. Quem enriquece no céu governa sobre tudo na terra. Não tem nada melhor. Eu vou te falar uma parada. Quando nós entendemos isso, o que é da terra acontece de maneira natural. O que é da terra acontece de maneira orgânica. Quando você vê, você já está andando, talvez com o carro que você sonhou ou que nunca imaginou sonhar. Já foi. Não tem mais graça não, lindo. Agora as coisas eternas são maravilhosas, porque elas não perdem a graça. O valor se renova, o brilho volta. É uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado pelo Isaac, porque o Isaac, ele é a prova da resiliência. Cavou outro poço, Isaac. Vai para o Egito. Não, vou ficar onde Deus mandou. Vou cavar outro poço. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também. E o chamou o nome dele de Sitna. Mas ele teve que sair dali de novo. Então agora ele partiu
e cavou outro poço por aquele. Eles não contenderam. E chamou o nome de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e nós iremos prosperar nessa terra. É que eu tenho uma boa notícia. Vai chegar uma hora que os inimigos não vão conseguir mais te alcançar. Vai chegar uma hora que os entulhadores de poços não vão achar mais os teus poços. Reobote significa lugar espaçoso. Deus vai levar você para um lugar aonde as cobras, os inimigos, os invejosos não vão te achar. E nesse lugar você vai dizer a mesma coisa que o Isaac disse: aqui nesse lugar nós iremos prosperar. Não há nada sendo inventado, é a Bíblia dizendo. Está aqui, ó, Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 22. Só que não acaba. Fala para o irmão do lado: não acaba. Quando você pensa que acabou, acabou de começar. Oh, Jesus. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela noite e disse: eu sou o Deus de Abraão. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E então ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor. Armou a sua tenda, e ali os servos de Isaac cavaram outro poço. E adivinha, tinha água. Mas o final é mais maneiro do que o começo. Reobote significa lugar espaçoso, mas Berseba significa o lugar aonde Deus renova a aliança. É aonde Deus lembra de tudo, de todas as coisas, de todas as etapas, e renova tudo aquilo que Ele já te prometeu. Veja, o que a gente leu no último versículo foi o que a gente leu no começo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua semente e farei os mesmos juramentos que fiz ao teu pai. As mesmas promessas, nenhuma delas caiu por terra. Isaac, tu continuou comigo, Isaac. Tu não me desobedeceu, tu não foi para o Egito, tu não contaminou o teu coração, tu continuou cavando novos poços, tu não ficou para discutir com as cobras, tu continuou seguindo em frente. Então, você chegou em Berseba agora. Aqui é um lugar de descanso, aqui é onde eu recompenso você pelas suas batalhas, aqui é onde eu renovo a minha palavra sobre você. Eu não mudo, eu não me arrependo, eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Eu vou abençoar você, eu vou multiplicar a tua semente, eu serei contigo, e tudo aquilo que eu prometi ao teu pai, eu vou prometer e cumprir através de você. Aleluia. Ai, tenho culpa aqui, é tão bom. Ah, porque tem que ter treta. Não tenho culpa, é só coisa boa. Eu não tenho culpa que é tão bom, eu não tenho culpa. Não, você tem que pregar outra coisa. Não tenho culpa que isso aqui está aqui, ó. Eu não consigo dizer que não está.
Como que eu finjo que isso aqui não existe, lindo? Se eu estiver com ele e eu obedecer a sua palavra, eu vou viver igual. Essa promessa não é só para Isaac. Fala, essa promessa é para mim. Essa promessa é minha. Existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. A gente não vive, sabe por quê? Porque a gente não entendeu o nosso lugar ainda. Nós somos filhos do Eterno. Senhor, eu quero a mesma coisa que o Senhor fez para Isaac. Meu filho é assim, irmão. Se eu dou uma coisa para um, eu tenho que dar para o outro. Eu tenho 3 filhos, irmão. Se eu saio e compro um picolé para um, Deus o livre, não vem 3 picolé na bolsa. Ou você acha que Deus tem filho preferido? Ou você acha que Deus gosta mais de você do que de mim, ou mais de mim do que de você? Você acha que Deus tem preferido, bebê? Senhor, se o Senhor fez por Isaac, calma, daí Deus vai dizer assim: faço. Obedece igual a Isaac. Quer viver o que Isaac viveu? Viva como Isaac viveu. Se eu digo que é para lá, vai para lá. Se eu digo que é para cá, vai para cá. Se eu digo que é para ficar, fica. Se eu dizer para ir, vai. Então eu estou assim. Então, Jesus, qual que é o próximo passo? Porque a parada da semente fazer um virar 100, uma coisa que me interessou bastante. Esse negócio de onde cavar ter água me interessou bastante. Aí o Senhor vai dizer: a única coisa que eu quero de você não é a água que sai do poço, não é o fruto da tua semente, mas é o teu coração obedecendo a minha voz aonde eu te mandar. Eu estou lendo um livro essa semana, estou envaretado no livro, não estou conseguindo parar de ler. Sabe que tem algumas leituras que você faz, que você fica em loop, você quer ver o final, aí você vai ficando intrigado e vai indo. E no livro ele fala sobre o poder da palavra falada, a parte que você incuba no seu coração, o sonho, mas quando você começa a declarar aquilo. E algumas coisas, algumas promessas, nós não acessamos porque nós não declaramos, nós não cremos que é para nós. Então a gente vive uma vida com poucas coisas. Eu estou falando de tá bom? Só para você não entender errado. Mas a gente se conforma com uma vida medíocre, onde o milagre não é parte. Mas a gente está lá, tem promessa para a gente. E eu aprendi que a palavra declarada é quando você traz à vida aquilo que ainda não existe. Quando você se posiciona por aquilo que você ainda nem viveu, mas você crê. Você crê, você crê, você crê. A mão, você crê que você vai colocar a mão e o Senhor vai estar com você e aquilo vai dar certo. Aí você crê que você vai se mover em direção da palavra e Deus vai trazer aquilo que você precisa para que a palavra dele se cumpra. E aí você começa a declarar, você começa a falar aquilo. E quando você vê, você está numa estação absurda da vida. E aí você descobre que dava para ter 100 frutos numa semente. Que dava para viver 1 ano em 1 mês. Que dava para ser livre emocionalmente, que você não precisava ser escravo de nada. Que dava para você crer e ao mesmo tempo se mover em direção da palavra. Que dava para você viver essa shalom de fato, tudo no lugar, nada quebrado, nada faltando, que dava para você viver isso. Agora, por que a gente não vive? Por que a gente não declara? Então hoje você vai fazer a declaração que atrai o coração de Deus para você. E essa declaração não é Deus eu quero, é Deus eu me entrego à tua vontade. Eu vou fazer 2 perguntas. Primeiro para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você ainda é escravo de pecados, você ainda está longe dele. Mas hoje, atraído por uma propaganda boa, que se você estiver com ele, você vai viver o melhor. Sim, você vai. E vão tentar dizer para você que não. Mas está na Bíblia, então eu não posso dizer que não está, né?
Porque a Bíblia diz que no mundo vocês vão ter tentações, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, ele venceu. O peso que era para ser colocado sobre os nossos ombros, ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Somos filhos, somos passageiros, mas tem uma vida aqui para glorificar o nome dele, para ser vivido. Você não vai viver mais escravizado. Hoje você quebra esse ciclo. Hoje você entrega a sua vida para ele. Deve o que isso implica? Reconhecer que você é o pecador, que Jesus foi para a cruz para salvar. Arrependa-se. Esse é o convite do Evangelho. Não é plante a semente e colha 100 vezes mais, é se arrependa. Mas depois que você se arrepender, é ele que vai te dizer: eu vou estar contigo, eu vou te abençoar. Aonde você plantar a semente vai nascer. Aonde você cavar poços, eu vou fazer da água. Irmão, mas eu não acredito, né? Então é só você. Eu vou viver debaixo dessa palavra. André, você quer viver isso aí? Eu quero viver isso aqui. Eu quero ter esse testemunho para os meus filhos. Filho do céu, aonde o pai coloca a mão, dá fruto. Aonde o pai cava, dá água. E aí meu filho vai perguntar: por que, pai? Porque a gente está obedecendo a palavra dele. A gente está ouvindo a voz dele. A gente não está fugindo dele. Entendeu? Eu quero isso. Se você quer viver outra vida, aí você que escolhe. E tem uma outra pergunta: você já viveu algo parecido, mas se escondeu dele, foi embora, abandonou tudo, mas hoje você quer voltar? Minha pergunta para você é: se você quer voltar para Jesus, hoje é o dia para você voltar. Afinal de contas, não existe vida longe dele. Não existe, não tem como viver longe dele. Então me desculpe me meter na sua vida, mas quem sabe seja hoje o dia de você tomar essa decisão. E eu vim aqui só para te perguntar: e aí, bora? Vamos viver uma vida nova? Vamos se arrepender de fato e deixar Jesus limpar o nosso coração para viver essa nova estação que Ele tem para nós? A gente acabou de começar 2025, menino. Bora, levanta, sacode a poeira e vamos viver o que Deus tem para nós. Nós não seremos escravos do pecado. Nós não seremos escravos emocionais. Nós seremos escravos da vontade perfeita do Senhor. E Ele é perfeito. A vontade dele é boa e agradável. Mas tudo começa com você decidindo. Se a sua resposta for sim, eu vou contar até 3. Você vai levantar no seu lugar. Assim, no seco, no seco. Pensa bem, é um convite para a morte. O Evangelho é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Você quer viver isso? 1, 2, 3. Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço e sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador.